Olá, boa noite. Universidade Federal de Uberlândia publica editais com oferta de mais de 2.400 vagas para transferência e portadores de diploma. Congresso Brasileiro realizado em Uberlândia aproxima público da paleontologia. E hoje vamos falar sobre o ódio. Afinal, o que acontece com a nossa mente quando odiamos algo ou alguém? Quais são as consequências individuais e também coletivas? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Amanhã começam as inscrições do processo seletivo da UFO para transferência facultativa e portadores de diploma. Ao todo, são 2.439 vagas para 65 cursos de graduação de todos os campi. A taxa para participar é de R$ 90 e os candidatos de baixa renda podem solicitar isenção. Os interessados devem se inscrever até o dia 11 de novembro. Para mais informações, acesse o site portalseleçãoufo.br. A 9ª edição do projeto Brincando e Aprendendo, evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece essa semana em Uberlândia, tem o objetivo de aproximar o público da ciência ao dia a dia, através de mostras, jogos, oficinas, música e teatro. Confira. Oportunidade de aprender sobre ciência e tecnologia de maneira divertida. Paulo, que é estudante de biologia da UFO, arranjou uma forma lúdica de ensinar sobre fungos e bactérias. Muitas vezes as crianças elas estudam isso nas escolas, só que elas não têm noção como os micro-organismos estão presentes na nossa vida. Então a gente tem aqui vírus, bactérias, fungos, e a gente quis trazer de uma maneira bem didática, bem ilustrativa, que as crianças consigam imaginar e entender o que é aquilo que ela está estudando, né? Gabriel Henrique, com apenas 11 anos de idade, já sabe o que quer da vida. E a aula de hoje vai ajudar no futuro. Eu achei interessante as maquetes que eles fez sobre os vírus, sobre coisas que entram no corpo, bactérias, esses trem. Pra mim, isso vai ser bom pro futuro. Tipo aqui, eu vou fazer faculdade aqui, eu vou ser médico. Aí isso aqui vai me ajudar, já vou saber desde o início. Assim como Gabriel, as mais de 1.500 crianças e adolescentes que visitam o evento todos os anos se divertem enquanto aprendem. Eu achei muito bom, foi super legal, a gente aprendeu muitas coisas que a gente não sabia, que a gente não aprendia lá dentro de sala. Teve uma exposição de robótica, que teve uma cobra, que é muito legal. O Brincando e Aprendendo, que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, é um evento bem conhecido da comunidade escolar. Tanto que recebe cerca de 1.500 estudantes da rede municipal e particular de ensino da cidade. A Semana da Ciência e Tecnologia acontece em todo o país. Em Uberlândia, é realizada pela UFO, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, e Prefeitura. Tudo isso para estimular cada vez mais o aprendizado com muita criatividade. O Brincando e Aprendendo ele é um evento que já está na 9ª edição, ou seja, desde 2011 a gente tem atividades já com esse nome, Brincando e Aprendendo. Mas ele nasceu de uma necessidade desse mutirão, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de realizar várias atividades de divulgação científica pela cidade, pelo país. E a gente sentiu a necessidade de criar um evento que reunisse várias atividades num mesmo local por um tempo mais prolongado, para otimizar essa interação. Para o professor do Instituto de Física da Universidade, o Brincando e Aprendendo é também uma maneira eficaz de despertar nas crianças o interesse pelas diferentes áreas do conhecimento e, com isso, descobrir a sua futura vocação. Nós sabemos que a ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento do país. Então, essa formação de cientistas e de pessoas também que vão desenvolver tecnologias, inovações, ela começa na infância. Então, as crianças vindo e tendo esse contato,
quem sabe no futuro se tornem cientistas e pessoas que vão inovar e ajudar o desenvolvimento científico do país. É fato que as emoções e sensações da alma causam sintomas no nosso corpo. Depressão e ansiedade são exemplos disso. Sentimentos e emoções tóxicas, como ódio, raiva e rancor, também podem ter um efeito ainda mais devastador a longo prazo. Conheça mais sobre esse assunto, que é tema em destaque no JU de hoje. O ódio e a violência estão sempre presentes na história da humanidade. De tempos em tempos, guerras são deflagradas entre nações, facções e pessoas. E você, já sentiu ódio? Tem momentos na vida que a gente fica estressado, mas nada querendo vingar, assim. As guerras de hoje já não são só mais no corpo a corpo, evoluíram também para o mundo virtual. Tem umas situações que me deixam bem estressado, que é quando, sei lá, uma pessoa grossa, ignorante com outra, que não tem nada a ver, o povo no trânsito, em jogos online também, pode me deixar muito estressado, mas nada que me faça ter vontade de agredir alguém. Mas será que o sentimento de ódio, que alimenta tanta desavença, pode fazer mal à nossa saúde? É uma coisa que faz muito mal para a pessoa, e quanto mais você cultua isso, mais isso afere você mesmo. Mas afinal, o que é o ódio? O ódio, ele é uma consequência de uma emoção que a gente tem, que é a raiva. Essa emoção é uma emoção básica do ser humano, do reino animal. É uma emoção muito primitiva que está no nosso cérebro reptiliano, o cérebro, a parte mais antiga do nosso cérebro. E só que aí o ódio ele é mais perpetuado. É uma coisa retroalimentada, geralmente baseado numa crença, numa ideia. A pessoa defende uma ideia, uma crença, tem uma regra, e baseado nessa regra, quando essa regra é violada, a pessoa sente a raiva e vai retroalimentando esse sentimento que é o ódio. Inúmeras pesquisas apontam que cultivar e externar sentimentos ruins podem acelerar problemas cardiovasculares, causar gastrite e úlcera e, inclusive, atingir o sistema nervoso, causando fortes enxaquecas, ansiedade e até depressão. O médico psiquiatra reforça essa tese. Gera uma tensão, gera uma contratura, gera um estresse, gera um estado tóxico no organismo. Isso seria útil diante de uma situação de ameaça para você se defender da ameaça. Aí seria útil de uma forma biológica, né? Falando de uma forma biológica. Mas se você ficar retroalimentando isso sem um sentido adaptativo, sem um sentido de promover seu bem-estar e de salvar sua pele, vamos dizer assim, não tem sim. É uma toxicidade desnecessária. Ainda segundo ele, o advento das redes sociais intensificou os meios de propagação desse sentimento. A internet deu voz para todo mundo, né? A internet ela possibilitou todas as pessoas se manifestarem de uma forma que os veículos de mídia antigos não proporcionavam. Então, tem muita gente ali, gente de todo jeito. Existem pessoas doentes, pessoas com transtornos psíquicos, e elas estão ali, às vezes, se manifestando, mas eu acho que multiplica, sim, porque cultiva. Você fica exercitando aquilo ali, né? Exercitando a cultura do ódio. O melhor remédio, segundo o Dr. Bruno, é alimentar o sentimento oposto. Os tibetanos são os melhores nisso. O povo tibetano, eu acho que eles têm o melhor antídoto para a raiva e para o ódio, que é a compaixão, a solidariedade. O exercício da solidariedade é o melhor antídoto para diminuir o ódio. E aqui no estúdio hoje do JU recebemos o professor do Instituto de Filosofia, José Benedito de Almeida Júnior. Boa noite. Boa noite. E também a Maura Ribeiro, que é psicóloga com especialização em neuropsicologia. Boa noite, Maura. Boa noite. Bom, primeiro vamos entender essa pergunta central, né, que colocamos no JU de hoje. Por que odiamos, né? Por que vivemos hoje uma sociedade que ainda tem
pode dizer que ainda vive numa cultura de ódio, Mauro? Bom, primeiramente é uma experiência emocional que é natural ao ser humano, é natural ao sujeito. A raiva, né, ela é uma experiência que nos coloca em condição de atuarmos sobre o ambiente ou atuarmos sobre uma necessidade, né, e de uma certa forma poder satisfazer essa necessidade. À medida que atuamos sobre o ambiente ou conduzimos o nosso estado emocional, né, numa intensidade para além da raiva, né, ou numa intensidade de raiva alterada, né, ou num ódio, a gente vai sofrer então alguns efeitos, né, e efeitos a nível psíquico, né, no campo do pensamento, né, no campo dos efeitos fisiológicos, no campo também dos sentimentos, né, e também como que a gente reage frente às situações que estão ocasionando a raiva, o ódio, a ira. Entendi. Professor José Benedito, podemos afirmar que vivemos sim numa cultura de ódio ou o ódio sempre esteve presente, de certa forma, na história da humanidade? Bom, eu acredito que o ódio ele é um fenômeno cultural, né? Nós temos uma natureza de autodefesa, mas o ódio se distingue muito bem dela. O ódio está muito mais ligado aos nossos valores pessoais e não necessariamente ligado às situações básicas das necessidades, como abrigar-se, alimentar-se. Então, a nossa sociedade, como ela nos pressiona muito para termos uma imagem social de sucesso, tudo que afeta ou coloca em risco essa imagem gera ódio, né? Então, especialmente essas sociedades pautadas pelo consumo, como é a sociedade ocidental, gera sim uma cultura de ódio, porque o consumo e a necessidade de provar que você pode comprar, de que você tem uma vida boa, ela nos coloca em exposição à vaidade alheia. A desigualdade social também poderia contribuir para esses fatores? Eu acho que a desigualdade, como fenômeno social, ela não gera ódio em si, né? Eu acho que o que gera esse ódio é as situações de violência, que aí assulam a autodefesa, e também, como eu disse, quando você tem uma situação na qual a vaidade ela é muito afetada, então tudo que coloca em risco essa nossa vaidade gera ódio. Por isso que em ambientes em que você pensa, não deveria ter ódio entre as pessoas, mas por que que tem? Por causa da vaidade das vaidades, né? Individuais e coletivas. Exatamente, aí que ela é assolada, é movimentada esse impulso. Olha só. Gente, a TV Cultura está exibindo às 19h de sábado a série Por que Odiamos?, criada pelo grande diretor Steven Spielberg. A produção é um documentário que mostra a onda de violência que toma conta no mundo e na atualidade, também ao longo da história. A série é conduzida por cientistas de diversas áreas que tentam entender se o cérebro humano está programado para amar ou para odiar. Veja que interessante. Todo ser humano tem a capacidade de odiar. Mas o que provoca o sentimento de ódio? Ou nos leva a cometer atos de violência? O que acontece com a mente humana quando ela é tomada pelo ódio? É o que mostra a série com exemplos históricos como o Holocausto e o genocídio de Ruanda. Também relata o ódio cotidiano presente no bullying na escola e até nos comentários agressivos nas redes sociais. Responder uma questão que acho que está em todos nós, que é se nós formos capazes de compreender de onde vem o ódio, seremos também capazes de controlá-lo e assim evitar massacres, genocídios, assassinatos e tantas injustiças sociais. Esse é o mote da série. A ideia de produzir a série, segundo Steven Spielberg, veio a partir do filme A Lista de Schindler, passado em um campo de concentração nazista. O cineasta queria conhecer as razões que fazem com que vizinhos cordiais se tornem, de uma hora para outra, inimigos mortais. E há 5 anos, convidou o documentarista Alex Gibney para produzir a série com ele. On the subject of
of hate for many years, ever since the founding of the Shoah Foundation, where we collected 52,000, videotaped testimonies of Holocaust survivors. 5.000 anos de civilização não tiveram efeito em nossas mentes pré-históricas. Ainda nos comportamos como se estivéssemos em grupos de caçadores. É como se o nosso cérebro estivesse programado para odiar quem achamos diferente. Essa é a primeira conclusão da série, que usa a ciência para tentar responder por que odiamos tanto. São 6 episódios, cada um conduzido por um especialista no assunto abordado. What this series, I think hopes to achieve is that anything involving hate can never be normalized. I guess what surprised me is it actually increased my love for humankind. I got to the end of the series and I really saw hope for all of us. Está imperdível essa série, o primeiro episódio foi no último sábado, então acompanhe, ainda tem vários outros episódios sobre esse tema, com a pergunta central, por que odiamos? E Maura, você como psicólogo, queria que você nos ajudasse a entender agora, esse sentimento, o ódio, ele é um sentimento mutável, ou seja, algo que eu odeio alguém, eu posso mudar esse sentimento? Como lidar com isso? Bom, a gente deve compreender também essa experiência emocional como uma possibilidade de sinalização. Então, o sentimento de raiva, de ódio, de ira, ele está sinalizando alguma questão, ele pode estar sinalizando alguma questão interna, né? Algum sofrimento psíquico, e a partir do momento em que você começa a se colocar numa condição ou numa posição de compreender que sinalização é essa, já inicia sim um processo de mudança, né? Então, por que estou sentindo esse ódio? O que ele está me comunicando? Que função esse ódio está tendo no contexto da minha vida, no atual momento da minha vida, né? E o ódio também, ele é um propagador da agressividade, né? Então, quando estamos munidos ou quando estamos expressando ou sentindo, né, esse ódio, essa raiva, essa ira, a gente tende a ficar agressivo com o outro ou agressivos com a gente mesmo, né? Então, esse sinal de alerta, é preciso entender isso como um sentimento que a gente tem que ficar em alerta para que não chegue a nos causar mal e causar mal ao outro, né, de uma forma coletiva também. Sim, ele está sinalizando que você precisa compreender o que está se passando, né? Ele pode ser, sim, um sinalizador de sofrimento psíquico. E ele pode também ter uma outra conotação, que é a conotação de que muitas vezes não somos ou não estamos numa condição de tolerância ou de aceitação para com algo ou alguém. Então, eu não aceito esse alguém, reajo, né, tenho uma manifestação de ódio, e essa manifestação de ódio, ela está imbuída de inúmeros fatores, como pensar, né, sobre essa pessoa ou sobre esse algo de determinada maneira. Eu não gosto dessa pessoa, eu posso fazer mal para essa pessoa, eu preciso tirar essa pessoa da minha vida de alguma forma, né? E isso exacerbar inúmeros sentimentos, né? E também propagar ações, né, que muitas vezes levam à agressividade ou alguma situação de violência para com o outro ou alguma coisa. Bom, pensando agora de uma maneira mais ampla, professor José Benedito, de que maneira que o ódio atinge a sociedade como um todo? A teoria das representações sociais, ela explica muito bem esse fenômeno de representações que determinadas comunidades têm da realidade. A representação é tão forte que é mais forte que a própria realidade. Então, mesmo as pessoas estejam diante da situação, ela continua tendo aquela representação como uma verdade inalcançável. E, vamos dizer assim, nas campanhas políticas, sempre se explora essa ideia da representação social. Nós vimos que no ano passado, a campanha que levou à vitória de um determinado candidato, ela não fez nenhuma proposição exatamente de governo, né? Positiva.
A campanha foi toda marcada no ódio ao outro, né? Que levou inclusive a conflitos familiares, conflitos nos ambientes de trabalho. Com certeza. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma marca da nossa sociedade. Assolar o ódio coletivo é uma forma de dominar as pessoas. Por isso que grupos políticos, grupos que têm domínio econômico, eles estimulam esse ódio, mas não de coisas reais, mas a partir das representações que nós temos da realidade. Né? Então isso interfere no imaginário coletivo de uma forma que muda completamente, às vezes, a história. Você imagina que no Brasil há pessoas que questionam o movimento migratório, de nós recebermos imigrantes, como se isso colocasse em risco alguma estabilidade econômica do país, né? E os imigrantes são muito bem-vindos, contribuem com a sociedade como um todo. No entanto, nós vimos também, né, durante a campanha, movimentos de ódio contra a imigração, que não faz o menor sentido. E outros ódios que foram manifestados, machismo, né, racismo, de toda forma. Então, eles atuaram de maneira bem intensa nas representações sociais que determinadas comunidades têm da sociedade, e isso mostra que o ódio é um fenômeno real, porém não real como existência na nossa natureza, mas na nossa cultura. Importantíssima reflexão. Olha só, agora é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. A sexta-feira amanhece ensolarada em Uberlândia, embora possa chover à tarde. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Sol também em Patos de Minas. A probabilidade de que chova é 87%. Temperaturas entre 18 e 31 graus. Algumas pancadas de chuva devem surgir em Monte Carmelo. Por lá, a mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 30. Sexta-feira predominantemente ensolarada em Tuiutaba. Temperatura mínima de 21 e máxima de 35 graus. O céu amanhece coberto por nuvens em Frutal. Previsão de 20 graus de mínima e 34 de máxima. E esta semana a UFO está sediando um dos maiores congressos de paleontologia do país. A extensa programação conta com atividades realizadas ao longo de 8 dias. Confira. Pesquisadores, estudantes e admiradores da paleontologia de diversos estados brasileiros e também do exterior participam do 26º Congresso Brasileiro de Paleontologia. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, vim aqui primeira vez em Uberlândia para prestigiar o congresso, desde sábado participando dos minicursos e desde segunda-feira os eventos. E de todos os que eu vi até agora, o mais bem organizado. Desde a estruturação dos minicursos, que foram vários, e a semana, em geral, os congressos duram 3 dias, esse já está a semana inteira. E também com várias áreas e profissionais do mundo todo aqui, foi uma experiência incrível, muito agregando valor, muito interessante. Unindo a geologia e a biologia, a paleontologia analisa os vestígios e restos de animais e plantas preservados em diversos materiais, principalmente rochas. Ao todo, foram mais de 350 trabalhos científicos apresentados nesta edição do Congresso. Este pesquisador veio de Portugal para falar sobre uma pesquisa de dinossauros. Eu sou professor de paleontologia na Universidade Nova de Lisboa e aí fazemos muitíssimos trabalhos de paleontologia de campo e sobretudo vertebrados e sobretudo dinossauros. E temos equipas a trabalhar no Wyoming, nos Estados Unidos, na formação da Lourinhã em Portugal, que é chamada a capital dos dinossauros em Portugal, em Angola, onde temos descoberto, por exemplo, o primeiro dinossauro daquele país, e o que vou apresentar aqui na Groenlândia. Groenlândia é um território bastante inóspito, pouco conhecido, mas que tem uma plétora de fósseis muito interessantes de répteis e inclusivamente alguns dos primeiros dinossauros carnívoros que vou apresentar aqui hoje. Neste ano, o Congresso comemora seus 60 anos e a programação ao longo de 8 dias aproximou o público da paleontologia com diversas atividades. A nossa programação é bastante extensa, nós recebemos 350 trabalhos para ser apresentados
em 12 sessões temáticas diferentes, que se somam também a 12 palestras, 8 mesas redondas, 4 simpósios e atividades pré e pós-congresso. 18 minicursos, 6 excursões e algo que eu gostaria de ressaltar muito, que nos dá muito gosto em fazer, são atividades voltadas para o público em geral, não só apenas para os técnicos, os cientistas, os paleontólogos. Nós temos também participantes e convidados de diferentes países, da Argentina, do Chile, da Inglaterra, do Canadá, que viram nessa edição do 60º do Congresso Brasileiro de Paleontologia uma oportunidade rica de trocas, de crescimento, de congraçamento. E diante de múltiplas interfaces dessa ciência, houve também um momento especial para homenagear a primeira paleontobotânica brasileira, Diana Mussa, que ficará eternizada no campus Santa Mônica da UFO com um busto feito pelo artista plástico Afonso Lana. Ela foi pioneira no Brasil em paleobotânica, em uma época em que paleontólogos no Brasil eram todos homens, então começa por aí. Então ela é muito importante tanto para a ciência no Brasil, para representação feminina na ciência e também para a paleobotânica, porque ainda não existe uma paleobotânica tão reconhecida internacionalmente como essa senhorinha. Então a nossa esperança é que os estudantes, ao passarem pelo busto, se inspirem na memória de Diana Mussa e que queiram estudar os troncos que existem até aqui no campus da faculdade, que está cheio e precisa de estudo. Parabéns ao professor Douglas Riff pela organização, como presidente desse congresso, e a todos que estão participando. Ele vai até amanhã, quem quiser participar está aberto a toda a comunidade. Bom, a gente volta a falar sobre ódio, que é o tema em destaque do JU de hoje, mas chegando na parte final do nosso jornal. Então, gostaria de agradecer já a participação dos dois aqui, professor José Benedito de Almeida, viu? Muito obrigada. Também a Maura Ribeiro. E vou deixar vocês finalizar com uma reflexão de que forma que nós, como sociedade, devemos reagir a essa esfera constante de ódio que, de certa forma, vivemos no nosso cotidiano. Eu gostaria de dizer que, do ponto de vista político, nós temos sim que fazer uma discussão de políticas públicas que reeduquem a sociedade, porque eu costumo dizer para os meus alunos que nós não temos o direito inalienável de ofender os outros, nem indivíduos, nem comunidades. Não é um direito que nós temos de ofender, de magoar. Então, precisamos sim de políticas públicas de reeducação da sociedade que coíbam manifestações de ódio, porque elas levam a um desastre social inevitável. Muito obrigada, viu, por todo conhecimento compartilhado conosco hoje. Maura, agora você. Acredito que, além da questão das políticas públicas, que é imprescindível e que atua diretamente no campo comunitário e social, no campo do indivíduo, trabalhar o processo da regulação emocional, e que tenhamos esse autocontrole para direcionar o nosso estado emocional de uma maneira que contribua tanto para a nossa forma de viver em sociedade, quanto para o que de fato a gente quer manifestar para o outro. Práticas de relaxamento são imprescindíveis para a gente adotar uma regulação emocional, para a gente conseguir exercitar essa regulação emocional, e de uma certa forma em momentos de ira, de ódio, de manifestações que de uma certa forma vai nos levar a uma ação mais agressiva para com o outro, a gente consiga regular e ter um autocontrole melhor. Obrigada, viu, Maura? Por nada, eu que agradeço. Então, que tenhamos mais inteligência emocional para lidar com o ódio na nossa sociedade. Bom, o Jornal da UFO desta quinta-feira fica por aqui. E logo mais, às 9h15 da noite, você confere as últimas notícias nacionais e internacionais no Jornal da UFO, no Jornal da Cultura, segunda edição. Obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite e é claro que eu te espero amanhã. Tchau.